Fala aí galera, somos bolsistas de programa Residência Pedagógica. Estamos gravando esse vídeo para explicar 4 exercícios resolvidos no livro de Física. O assunto do exercício é calor e a temperatura. Mas para isso vamos fazer um breve resumo sobre o calor. O calor é caracterizado pela transferência de energia térmica que flui de um corpo ao outro quando há diferença de temperatura entre ambos. E se os corpos não tiveram diferença de temperatura, por exemplo, se os corpos têm a mesma temperatura, será que pode haver troca de calor? Claro que não. Podemos ter troca de calor só nos corpos com diferente temperatura. Matematicamente, podemos ver de que o calor é diretamente proporcional ao produto de massa, calor específico e variação da temperatura. Mas o que é calor específico? Calor específico é uma grandeza microscópica que mede a quantidade de calor necessário para aquecer em 1 grau Celsius 1 grama de uma substância. Podemos ver nessa tabela valores de algumas substâncias. A capacidade térmica é dada por razão de calor e a variação da temperatura, ou pode ser dada também por essa equação 3 ali. A capacidade térmica é diretamente proporcional ao produto de massa e calor específico. Agora vamos resolver os nossos exercícios. Resolver o exercício 1, 2, 3 e 4 da página 27 e 28. O nosso primeiro exercício temos aqui um corpo com 250 gramas ao absorver 930 cal aumenta sua temperatura de 40 graus Celsius. Utilizando as informações sobre calor específico apresentado na página 24, de que substância pode ser constituído esse corpo? Bom, gente, para resolver esse exercício é muito tranquilo. Vamos passo por passo ali, ó. Primeiro passo, vamos só extrair os dados, mostrando que a massa do corpo é 250 gramas, o calor do corpo é 930 K e variação de temperatura é 40 graus Celsius. E ele pediu para calcular calor específico. Então, calculando o calor específico, vamos usar essa fórmula 1. Usando essa fórmula, vamos substituir os valores que temos, isolando o nosso Czinho ali, como vocês podem ver. Vamos ter que o calor específico é 0,093 K. Podemos concluir que esse valor pode ser da substância cobre. Exercício 2. No exercício 2 temos que um corpo de massa de 800 gramas é aquecido por uma fonte cuja potência constante é de 300 cal por minuto, sabendo que a variação de temperatura ocorre segundo o gráfico ao lado. Esse gráfico que temos bem ali, ó. Ele pediu para calcular a capacidade térmica da substância que constitui o corpo. A capacidade térmica é dada pela equação 2, como podemos ver aqui, que é a razão entre o calor e a variação da temperatura. No passo 1, vamos calcular a temperatura do corpo. O que vamos ter? Vamos ter a variação da temperatura, vai ser temperatura final menos a temperatura inicial. Podemos ver aqui no gráfico de que a nossa temperatura final é 100 e temperatura inicial é 50. Fazendo essa diferença, vamos ter que a variação de temperatura é 50. No passo 2, vamos calcular o valor fornecido em 40 minutos. Como em 1 minuto o valor específico está por 300, em 40 minutos vamos ter 12.000 cal, ou seja, o nosso calor específico em 40 minutos vai ser 12.000 cal. O que fizemos ali, pegamos só 40 e multiplicamos
com 300, temos 12.000K. Aí no passo 3, vamos substituir os valores na nossa equação 2. Substituindo o valor de calor e da variação da temperatura, vamos ter que a capacidade térmica vai ser igual a 240 Cal por grau Celsius. Passando aí para o exercício 3, que nos diz de que um reservatório está cheio de água a temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Para que essa massa de água atinja 45 graus Celsius, é necessário que um aquecedor fornece 13.500 kJ de calor durante 30 minutos. Ele pediu para determinar no item A a potência desse aquecedor em watts e no item B ele pediu para o volume de água que está sendo aquecido e deu esses seguintes valores ali. Deu o valor específico de água, esse aqui é 4,2 kJ por quilograma grau Celsius, e disse que densidade de água é 1000 kg por metro cúbico. No item A vamos usar essa equação. Potência é dada por relação entre o calor e a variação de tempo. Ele disse, enunciado de que o calor é 13.500 kJ e temos aqui 30 minutos. A gente quer saber quanto segundo é. Sabemos que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então vamos multiplicar 60 com 30 para termos o nosso tempo em segundo. Vamos ter que o nosso tempo é 180 segundos. A potência é a razão, como eu falei, entre o calor e a variação de tempo. Isso vai implicar de que vamos substituir o valor de calor e o valor de tempo. Vamos ter a nossa potência vai ser igual a 7.500 watts. Aqui no item B, sabemos de que a densidade é a razão entre massa e o volume. E na nossa equação de calor, temos de que é diretamente proporcional ao produto de massa, calor específico e variação da temperatura. Como a densidade é a relação de massa e o volume, vamos isolar a massa na equação de densidade e substituindo na nossa equação que temos aqui, vamos ter o que calor é diretamente proporcional à densidade vezes volume vezes calor específico vezes variação da temperatura. Substituindo os valores que temos aqui, vamos pedir o calor para o seu valor, substituindo densidade por seu valor, calor específico por seu valor e variação de temperatura, lembrando que a nossa temperatura está variando de 45 para 25. Então, fazendo essa diferença aqui da nossa temperatura, vamos ter que o volume vai ser igual a 0,161 metro cúbico. E vamos concluir de que massa de 1 metro cúbico vai ser igual a 1000 litros. Portanto, o volume vai ser igual a 161 litros. Dando continuidade no nosso último exercício aqui, 4, temos o seguinte. Disse que um corpo de massa de 5 kg abandonado do repouso a uma altura de 8 metros, após chocar-se com o solo, retorna-se a uma altura de 6 metros. Se a parte de energia mecânica desse corpo pudesse ser usada exclusivamente no aquecimento de uma amostra de 40 gramas de água, qual seria a elevação da temperatura da amostra? Dados os seguintes valores aqui. Temos o valor da aceleração de gravidade, que é
10 metros por segundo ao quadrado. Temos calor específico de água, que é 1 cal por grau Celsius, e temos que 1 cal é igual a 4,2 joules. Pessoal, o que essa questão está pedindo aqui é para calcular a temperatura da amostra, no caso. Não é nada do outro mundo. A gente só precisa entender alguns truques aqui. Ele disse de que quando a partícula foi abandonada, ele saiu de uma altura de 8 metros. Depois chocou-se com o solo, ele retomou-se 6 metros. Então vamos calcular a energia potencial dessa partícula. Vamos ter que variação de energia potencial é igual a energia final menos energia inicial. Vamos ter o seguinte aqui, que a energia vai ser igual a massa, que vai ser a massa da partícula, e a gravidade já temos, e a altura A, no caso, vamos considerar a altura A como a altura de 8 metros, no caso, e a altura B, que vai ser aquele de 6 metros, quando ele voltou e não conseguiu chegar no topo porque perdeu a força. Podemos ver de que temos massa e gravidade aqui. Do outro lado também temos massa e gravidade. Então podemos colocar massa e gravidade em evidência. Como vocês podem ver aqui, substituindo os nossos valores, colocando que a massa da partícula é 5 kg e gravidade é 10, como ele falou, ele saiu de uma altura de 8, depois tentou voltar onde saiu, não conseguiu, parou no 6. Então vamos subtrair esse valor para termos a altura que precisamos. A nossa energia potencial é 100 joules. Como a energia é igual ao calor, vamos ter que o calor é igual à energia potencial, que vai ser igual a 100 joules. Isso vai implicar que o nosso calor vai ser igual a 100 dividido por 4,2, porque ele disse ali de que 1 cal corresponde a 4,2. Fazendo essa divisão, vamos ter que o calor é igual a 23,8 cal. Depois vamos achar a nossa temperatura. Como já temos o calor, já temos também calor específico e temos a massa. Substituindo os valores aqui, valor de calor, valor da massa, valor de calor específico da água, que temos bem ali, ok, 1, substituímos aqui, e variação da temperatura vai ser igual a 0,6 grau Celsius. Pessoal, é isso. Eu peço que vocês refaçam esse exercício, pois é muito importante, pode cair na prova aí de vocês. Refaçam, é só refazer umas 2, 3 vezes.